A paz esteja no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Lúcia, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho e este é o nosso Minuto de Bênção com a Palavra. E nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre o Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 51 ao 58. João 6, 51 ao 58. E nós vamos partilhar um pouquinho dessa palavra muito maravilhosa, nesse dia também tão especial, onde nós estamos assim, vivendo uma solenidade muito importante dentro da nossa igreja, que é a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar a palavra com muito amor, com muito carinho no nosso coração, meditar um pouquinho sobre esta palavra. Mas antes vamos pedir a graça, a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde e renovai a face da terra. Peguemos então a palavra, meus irmãos. No versículo 51, o início desta palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu penso, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta é uma palavra que mexe profundamente com o nosso coração, com a nossa fé. É uma palavra de esperança, é uma palavra que nos faz crer com mais força que o Senhor é o nosso único Senhor. É o único Senhor que nos dá do seu próprio corpo como alimento. É interessante, meus irmãos, que aqui nesse versículo final, onde diz assim: este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. O Senhor alimentou aquele povo na travessia do deserto com o maná, mas era um alimento que sustentava o corpo físico. Hoje nós temos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo como alimento eterno para a nossa alma, para a nossa vida. E nesta palavra também, meu querido irmão, minha querida irmã,
Já naquele tempo, havia pessoas que achavam exagero o que Jesus estava dizendo. Achava assim forte demais ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. E se nós formos recordar um pouquinho, quando Jesus instituiu a Santa Eucaristia, as palavras do Senhor foram, Isto é o meu corpo que é dado por vós e por todos. Então ninguém está fora deste banquete, desta promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas. E hoje também, meu querido irmão, minha querida irmã, não às vezes não muito perto de nós, mas nós sabemos que ainda muitas pessoas ainda que rejeitam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus como nosso alimento para a vida eterna. E nós sabemos também, meu querido irmão, minha querida irmã, que para que nós possamos chegar a este banquete, a esta mesa do banquete do Senhor, nós precisamos, ainda antes de chegar a esta mesa do banquete, se achegar a Jesus como pecadores, ir em busca do sacramento da penitência, da confissão. Nós precisamos, não somos dignos de nada, mas nós precisamos ir com o nosso coração limpo e apresentar a Jesus para que nós possamos receber deste banquete, o banquete da vida eterna. Que nós possamos, irmãos, através desta palavra tão linda e esse dia tão sagrado para cada um de nós, católicos, apostólicos, romanos, pedir esta graça ao Senhor. Vamos dizer ao Senhor, diga ao Senhor, neste momento, no seu coração: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, em meu coração, mas pela tua misericórdia, Senhor, pela tua palavra, pela tua promessa, Senhor, de querer se dar por cada um de nós como alimento eterno, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, neste banquete. Nós queremos, Senhor, nos alimentar do teu santo sangue, da sua santa carne, Senhor. Nós queremos, Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude nesse dia, especialmente nesse dia, a estarmos voltados inteiramente para o Senhor, para aquele que nos deu a vida, não bastando nos dar a vida, o sangue, nos deu seu corpo como alimento. Peçamos esta graça nesse dia, meus queridos irmãos. Que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor nos purifique, nos santifique. Que através da Santa Eucaristia nós possamos ser a cada dia um pouco melhor. Se chegar ao Senhor a cada dia, procurar fazer a vontade do Senhor a cada dia, ser fiel ao nosso Senhor a cada dia, a cada minuto da nossa vida. Que o Senhor seja glorificado nesse dia, seja exaltado nesse dia. Toda honra, toda glória é do nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima.